Então tá aí, ó, aparecendo na parte superior, foi iniciada a aula, então hoje a gente vai falar sobre o sistema ABS. Então a gente está trabalhando a matéria de manutenção de sistemas eletroeletrônicos, a gente já trabalhou o sistema de carga, então tanto alternador quanto bateria. Trabalhamos o sistema de partida, onde a gente falou do motor de partida propriamente dito, né? Trabalhamos a parte de sinalização e iluminação, onde a gente falou da iluminação interna do veículo, do habitáculo, iluminação externa, faróis, diferença entre farol de neblina, farol de milha, posicionamento de faróis auxiliares, resoluções do CONTRAN. Falamos sobre o sistema de sinalização, né? Então, sistema de setas, repetidores, luz de ré, luz de neblina, parte de sinalização de painel também, né? Então, luzes de avaria, luzes de sinalização. Então, tudo isso já foi comentado, testado. Também falamos sobre a parte de lâmpadas, né? Diferença de lâmpadas de xenon para lâmpadas de LED, para lâmpadas halogêneas, lâmpadas de bulbo selado. Falamos também em relação a dimensionamento de fio, dimensionamento de fusível, né? Lembra tudo isso daí, Ronaldo? Falamos na última aula. Uhum. E hoje a gente vai iniciar aí para a parte de segurança, falando sobre ABS. Então, acredito que serão aí 2 aulas de ABS. Depois disso, a gente vai falar sobre airbag. E daí vamos passar para o sistema de conforto e conveniência, né? Que a gente vai falar ali sobre o sistema de climatização, parte de alarme, esses componentes em si, certo? Alarme, trava, vidro, retrovisores elétricos, esses componentes. Beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre o sistema de ABS. Deixa eu só abrir aqui. Apareceu na tela aí, Ronaldo? Apareceu. Beleza, então vamos lá. Caso trave, esteja falando rápido demais ou corte, é só avisar que eu repito, certo? Beleza. Então vamos lá. Então, a sigla ABS, né? A sigla ABS, ela significa Anti-Lock Brake System, ou seja, sistema de anti-bloqueio das rodas, ou anti-bloqueio do freio. Por quê? Quando você tem um sistema convencional de freio, né? O que acontece? Você pisa no freio, o freio é pressurizado, né? Então ele tem um líquido interno a ele. Essa pressão vai acabar sendo direcionado às pinças ou ao cilindro de rodas, no caso dos veículos a tambor, ou no caso dos veículos linha semi-pesados e extra pesados, vai ser o sistema pneumático, né? Então vai ser o ar que vai fazer com que as pinças se fechem ou que as sapatas de freio se expandam e entrem em contato com os tambores de freio. A partir disso, a pressão vai ser sempre contínua. O diferencial do ABS é que essa pressão que vai ir para as rodas, esta pressão que vai ir até as pinças, né? Ela é modular. Ela evita que tenha este bloqueio, né? Que tenha esse arraste das rodas. Então, essa que é a diferença aí do sistema ABS para o sistema convencional. Então, vamos lá. Uma simples introdução, né? Um instantinho. Um sistema ABS é um sistema de segurança que garante a aderência das rodas com o pavimento, evitando o travamento das rodas, ou seja, o deslizamento das rodas e também garantindo a dirigibilidade durante a frenagem, ou seja, com o sistema de ABS você consegue pisar no freio com toda a pressão necessária e mesmo assim você consegue efetuar um direcionamento das rodas. Você consegue desviar de um obstáculo, desviar ali de uma pessoa, de um outro veículo, em caso de um possível impacto, certo? Uhum. Beleza. Então aqui tem uma mera brincadeira, né? Onde a gente tem um sistema sem ABS, onde eu tenho o arrasto das rodas e tem um sistema com ABS. Ora eu tenho pressão, ora eu não tenho pressão. Ora eu tenho pressão, ora eu não tenho pressão, fazendo com que a roda freie, role um pouquinho, freie, role um pouquinho, freie, role um pouquinho, fazendo com que eu não perca, né, o contato das rodas com o solo.
Lembrando sempre, né, que o sistema de ABS, ele se tornou obrigatório em 100% dos veículos fabricados a partir de 2014, né? Mas ele demanda em cima de um sistema de freio convencional. Então, eu tenho um sistema de freio, onde eu vou ter pinça de freio, eu vou ter disco de freio, eu vou ter tambor, vou ter lona, todos esses componentes que um sistema de freio convencional tem. Ele vai ter um módulo a mais que vai fazer esse controle juntamente com alguns sensores. Então, quando que começou, né, o sistema DBS? O sistema DBS veio primeiramente em 1929, então a gente está falando basicamente de 90 anos atrás. Foi desenvolvido com aplicação na linha aeronáutica e em alguns veículos franceses, né? Então a gente tem aí um exemplo de uma aeronave. 1950, a Dunlop, né, que é fabricante de pneus até hoje, né, desenvolveu um sistema chamado MaxRed para aplicação aeronáutica, que ainda era utilizado em alguns aviões. Em 58, o RLL testou o MaxRed, então é o Holder Ratio Laboratory, em motocicletas, atestando a redução da distância de frenagem em aproximadamente 30%, devido à redução do deslizamento das rodas. Então, hoje em dia, Ronaldo, a gente tem sistema de ABS em veículos de pequeno porte, né, em carros, caminhonetes. Tem ABS em veículos de grande porte, por exemplo, caminhões de longas distâncias, né, caminhões que transportam em 30, 40, 50 toneladas. Eu tenho também sistema de ABS nas carretas, né, no complemento que é adicionado a esse caminhão. Então, eu tenho sistema de ABS nessas carretas. Eu tenho sistema de ABS em motocicletas. Então, já existem motos aí com sistema de ABS. E para você ver a quantia que é considerável essa diferença de frenagem de 30%, imagine, alguns veículos aí a 100 km por hora, eles demoram uma distância aí de 300 metros, por exemplo, para parar. Um veículo com ABS, ele vai, digamos assim, ter uma distância de frenagem muito menor. Ele vai ter uma parada total com até 200 metros, 150 metros. Então, tem uma redução muito considerável com a utilização do ABS. Em 60, um sistema 100% mecânico, né, foi utilizado no carro de corrida. Furguns P99, esse que está aqui posicionado à direita. E no Ford Zodíaco AWB, mas comprovou-se que era muito caro e pouco confiável, né? Porque era um sistema mecânico, não era um sistema eletroeletrônico ou eletrohidráulico como a gente tem hoje em dia. Era como se fossem as primeiras injeções, né? Que a gente tinha as injeções 100% mecânicas, onde você trabalha com uma série de alavancas, você trabalha por pressão, compressão, tração. Então, são contatos mecânicos onde tem desgaste, N regulagens. Se alguma dessas falhar, o sistema em si acaba falhando. Em 71, a Benz Corporation apresentou o sistema de ABS computadorizado, com 3 canais e 4 sensores, chamado de SureBrack, aplicado no Imperial AWD. Esse sistema provou-se funcional e confiável, sendo utilizado por muitos anos. Em 71, a GM, né, apresentou a Trackmaster, um sistema de ABS somente para o eixo traseiro, como opcional para modelos Cadillac com tração traseira. A maioria 71, dos carros agora, né? Assim, né, professor? só na tração traseira? É, carro Varia, convencional. varia bastante. Geralmente ele trabalha com 2 sensores. Um Uhum. sensor na dianteira, que é no sistema de tração, né? Quando o veículo é tração dianteira, ou na traseira, quando o veículo é tração traseira. E mais um sensor que é complementar a esse, que seria do eixo de arrasto. Que vamos supor seria o eixo traseiro, no caso do veículo tração dianteira, e no veículo tração traseira seria o eixo dianteiro. Mas muitos veículos ainda trazem o sensor nas 4 rodas, ou nas 6 rodas, né? Então eu tenho esse modelo que eu tenho um sensor por roda, então eu consigo saber a velocidade real de cada uma das rodas do veículo, se tornando ainda mais confiável o sistema, certo? Certo. Ainda em 71, a Nissan ofereceu o EAL, ou EAL, que
como opcional para o Nissan Presidente, sendo o primeiro ABS eletrônico japonês. 75, né? A Bosch adquiriu a companhia europeia Teltix, junto com ela todas as patentes registradas, utilizando essa aquisição para construir as bases do sistema de ABS atual, que seriam apresentados ao sistema anos depois. 78, as empresas germânicas Bosch e Daimler-Benz aprimoraram a tecnologia ABS iniciada na década de 70 e apresentaram o primeiro sistema ABS multicanais, 4 sensores completamente eletrônicos, aplicado em caminhões Mercedes-Benz, classe S. Em 88, BMW apresentou a primeira motocicleta com ABS eletro-hidráulico, que é um sistema basicamente 70, 80% semelhante do que a gente tem hoje numa BMW K100. Certo? Certo. Hoje em dia, o que a gente tem? A Bendix adquiria a Allianz Single pela Bosch, principal utilizada em produtos Chrysler e Jeep. A Bosch, principal fornecedora mundial da maioria dos modelos nacionais importados da ABS. A Delco, né? A Cedelco, né? Atualmente conhecido como Delphi, utilizado exclusivamente em aplicações GM. E a Continental Tevis, encontrada em algumas aplicações Ford, GM, Chrysler e importados. Os mais fortes hoje em dia no mercado brasileiro, Delco ou Delphi, né? E a Bosch. Então são aí as classificações principais fabricantes, né? Que a gente tem de módulos hoje, eletro-hidráulicos, sensores e chicotes no Brasil. A Kels, fornecedora de ABS para eixos traseiros e sistemas integrais Ford, Chevy e caminhões Dodge. Lipodenso, utilizado pela Infiniti Electric, não temos muito no mercado. Sumitomo, algumas aplicações Mazda e Honda, além do Ford Sport, mas era o modelo exportação, não era o modelo que a gente tinha no Brasil, né? E a própria Toyota, sistema ABS para eixo traseiro de algumas picapes Toyota. Então, o que é o ABS, né? Então, ABS, antes de nada mais, eu preciso entender o que significa, né? Então, em português, sistema de antitravamento de freio. Existe também a correlação com o alemão, que significa sistema de antibloqueio. O que esse sistema vai fazer, Ronaldo? Ele vai trazer aí N vantagens. Olha o videozinho aí, ó. Tá com áudio para você? Não deu para escutar se tocou. Então, deixa eu compartilhar de novo com você. Era para estar com áudio. Olha lá. Apareceu. Ó, frenagem total a 100 km por hora. Sem ABS em um Volkswagen Polo. Olha a diferença com ABS. Aos mesmos 100 km por hora. Volkswagen Fox. Conseguiu perceber que não tem o arrastamento das rodas? Olha lá, ó. Olha a diferença de frenagem. Quase triplicou. O que você falou? Quase triplicou a distância. Sim, sim, consideravelmente. Ó, frenagem em curva, sem ABS, o veículo acaba fugindo da curva. Porque tem o travamento das rodas. Olha com ABS. Consegue se fazer a curva. Olha a diferença da rota. Eu percebo que por mais que eu tenha um desvio, ainda consegue acompanhar a rota, enquanto o outro veículo acaba saindo fora realmente. Ó, frenagem de desvio. Olha, sem ABS, pista molhada. Perceba que
condutor faz o esterçamento nas rodas, mas Não mesmo consegue assim, tirar. ele não consegue direcionar o veículo para nenhum dos lados. Olha agora com o Ah, ABS. Ele consegue fazer o desvio sem problema algum. Mesmo com piso molhado. Vai em 2 pisos diferentes. Piso escorregadio e um piso não escorregadio. Olha lá. Porque daí ele vai dar diferença da velocidade aos módulos, né? aham. Quando você ABS, o que acontece? Nossa, Isso seria simulando, por exemplo, uma aquaplanagem. Olha aí um vídeo. Vamos com ABS agora. Mesma coisa que os dois lados do veículo estivessem sobre o mesmo piso, porque eu tenho esse aham. controle, essa modulação de pressão dos freios do lado esquerdo para o lado direito. Beleza? Então é para você ter Beleza. uma noção de como que funciona. Então, como que atua o ABS, né? Ele atua controlando a pressão de frenagem, certo? A pressão de frenagem que é aplicada às rodas, independente da força que é aplicada no pedal de freio pelo motorista. O ABS ele sabe qual é a exata pressão de frenagem que deve ser aplicada àquela roda, naquele instante, naquela condição de piso, devido à variação percentual de variação de velocidade entre aquela roda com as demais rodas do veículo. Não importa se seja asfalto seco, molhado, terra, cascalho, nem tampouco que esteja cada lado do veículo com um tipo diferente de piso. O sistema se adapta a qualquer uma dessas condições, que é o que a gente acabou de ver no vídeo anterior. Então, ele é um sistema extremamente inteligente. Só que para isso, né, ele precisa que o veículo esteja em boas condições de suspensão, esteja em boas condições aí do sistema de freio convencional, ele precisa que os pneus estejam em boas condições, né? Nada adianta um veículo com ABS com 4 pneus abaixo do TWI, né? Com um desgaste É, aí considerável desses pneus. é que eu já passei a situação que tiveram que frear com o pneu careca e quase se embolamos. Mesma coisa que não ter freio, né? Aham, é igualzinho. E o pior é que tava molhada a pista. É a mesma Mas, coisa era... de não ter freio. Mas no outro dia, na hora, trocamos os pneus também. Mas é sempre assim, né? Você precisa levar Aham, um susto para aham, poder mexia no carro. para poder mexer no carro. Mas é errado, né? A gente sempre tem que partir aí de uma manutenção preventiva, porque a nossa segurança é a segurança dos nossos familiares e principalmente a segurança dos nossos clientes, né? Aham. Só um instantinho, Ronaldo, só deixa eu acertar um parâmetro aqui. Aham, tranquilo. Só um instantinho. Ai, que ele acabou caindo aqui o compartilhamento. Então, vamos lá. Qual que são as vantagens, né, do sistema de ABS, né? Melhoria do sistema de freio em patinação em superfícies molhadas, redução do atrito do pneu com o solo, né? Aumentando a eficiência e a vida útil dos pneus acima de 30%. Então, muitas vezes você vai fazer uma frenagem num semáforo que você ia tentar aproveitar a passagem do semáforo, mas ele fecha. Você quer aproveitar isso daí, você acaba freando o veículo, acaba arrastando as rodas. Você tem uma parada repentina à sua frente, o veículo acaba arrastando as rodas. No Uhum. caso do ABS, não ocorre esse arrasto, né? Diminuição da distância de frenagem,
Então, considerável, né? Varia muito do peso do veículo, velocidade, tipo de piso, mas eu tenho uma diminuição da distância de frenagem considerável. Como a gente viu lá no sistema de iluminação, né? Muitas vezes eu tenho a visão ali de 20, 30 metros à frente do veículo e um sistema sem ABS não é o suficiente para você conseguir parar antes desse obstáculo ou até mesmo fazer um desvio desse obstáculo se você não tiver um sistema de ABS. Aumento da segurança em pavimentos escorregadios, né? Evitando o giro do veículo, né? Por exemplo, no caso de uma aquaplanagem, a pessoa acaba se assustando, pisando no freio, o veículo acaba rodando. É algo que é evitado com o sistema de ABS. Prover um controle direcional efetivo, né, permitindo a dirigibilidade do veículo, mesmo durante a frenagem. Então, foi possível a gente ver no vídeo que mesmo com o pedal de freio acionado, o veículo entrando basicamente em parada total, você consegue direcionar o veículo para onde seja mais conveniente. Permitir ao condutor inexperiente dirigir com segurança, né? Semelhante a de um condutor experiente em um veículo sem ABS. Então, aquele pessoal que, por exemplo, tem um pouco mais de experiência, ele não pisa no freio direto, ele modula o freio no pé, né? Então, ele pisa, tira o pé para o veículo justamente não arrastar. É algo que o ABS faz por si próprio, sem a necessidade, né, do contato do condutor. Então, limitações e desvantagens, né? O novo conceito em segurança veicular graças ao ABS, o veículo pode ser manobrado mesmo durante a frenagem em pânico, né? Uma frenagem extremamente brusca. Menores distâncias de parada em praticamente todas as superfícies. Igual a muitos acidentes evitados. Então, a gente viu ali no vídeo, N casos que tem casos, né, que o veículo acaba mantendo sua trajetória mais facilmente, você consegue efetivar uma curva com ABS, então ele tem N vantagens. Olha lá, distância de frenagem. Tem aqui com ABS e sem ABS. Vamos pegar aqui um asfalto seco, né? De 36 metros, ele reduz ali para 30 metros, a 80 km por hora. Num asfalto molhado, ele reduz 23%. De 42 metros, ele cai para 34 metros. Enquanto num veículo a 50 km por hora, eu tenho uma diminuição em torno de 15% em um asfalto molhado. De 17 metros, ele acaba caindo ali para 14 metros. Então, é algo extremamente considerável. São alguns metros essenciais aí para você não efetivar um sinistro no veículo, para você não ocasionar um acidente mais grave ou até mesmo vir a um óbito ou algo do gênero. Então, o ABS é algo extremamente importante no mercado, né? Então, custo inicial maior em relação aos veículos sem ABS. Hoje em dia a gente já não tem mais essa diferença, né? Que devido a resoluções do CONTRAN, resolução que saiu no ano de 2011, certo? Ela saiu no ano de 2011, ela saiu, bem na verdade ela saiu em 2009, 3 de abril de 2009, resolução 312, que ela traz aí, né, que a partir de 1º de janeiro de 2010, toda percentual de produção nacional dos veículos, 8% deles necessitariam de ter ABS por lei. 2011, né? 1º de janeiro de 2011, 15%, 2012, 30%, 2013, 60% e 2014, 100%. Ou seja, todos os veículos produzidos, né, a partir de 2014, então veículos com pelo menos 4 rodas, né, projetado e construído para transporte de passageiros, certo? Então ele tem as classificações, né, que eram obrigatórias. E ali então veículos projetados para construir para transporte de cargas que contenham aí máxima não superior a 3,5 toneladas, veículos que chegam aí até contém uma carga máxima superior a 12 toneladas. Então, todos os veículos a partir de 2014 é obrigatório
a implementação do ABS. Então, não existe mais essa diferença de preço, digamos assim, né? Exceto aí quando você vai pegar o mercado de seminovos, vai pegar um veículo 2010, veículo 2000, por exemplo, tem veículos com ABS e veículos sem ABS ainda, né? Mas a Uhum. partir de 2014 não precisa nem perguntar se o veículo possui ABS ou não, porque realmente é obrigatório, certo? Certo. Viu, Maior tio? necessidade. Pode falar. Eu tenho uma dúvida daí em relação à moto. Pode falar. Sim, que nem dar um exemplo da Falcon. A Falcon é freio a disco, certo? Que ela não Certo? vem de fábrica com ABS. Tem como colocar o ABS nela? Tem como fazer. Tem como Aí, fazer. aí Tem que ano que é a FAO? pode ser uma 2000. É que todas são, na verdade, né? Desde a última, acho que saiu em 2015 e ainda continua sendo. Não, mas eu acho que não. Você saiu 2015, é obrigatório ela ter ABS, Então, Ronaldo. numa 2009, 2011, mais ou menos. Você teria que fazer a adaptação do sistema da 2015, por exemplo. Aham. Só que daí compensa, né? Não, o custo é consideravelmente alto. Você vai gastar aí 5 mil, 6 mil reais muitas vezes. Hum. Porque as peças são caras de reposição, né? É, isso que eu tava pensando, sabe? Que o que Uhum. falta nela é só o freio ABS, só mesmo. Não, eu acho que você está certo, realmente. Veículos projetados para construir transporte de passageiros. Veículos automotor que contêm pelo menos 8 rodas. Só um instantinho, deixa eu ver aqui, ó. Só um instantinho. Eu acho que para moto, Ronaldo, não é obrigatório. Só para veículos acima de 4 rodas. Uhum. Pelas normas aqui, porque a última resolução que saiu, né, foi 24 de maio de 2016, que ela altera a Aham. resolução de 28 de abril de 2011. O que ela traz, ó? O Conselho Nacional de Trânsito, no uso das suas atribuições, né, Uhum. resolve incluir os incisos. São 4 incisos, né? 4, 5, 6 e 7, ao parágrafo único da resolução do CONTRAN 380 de 28 de abril, que passa a vigorar com a seguinte redação: os fabricantes de veículos de pequena série, os fabricantes de veículos artesanais, as réplicas de veículos e os automóveis de carroceria, por exemplo, os bugs, né? Aham. Para efeito da resolução, ficam adotadas as seguintes definições: fabricantes de veículos de pequena série, aquele cuja a produção está limitada a 30 veículos por marca ou modelo e 100 unidades no período de um ano. Uhum. Fabricantes de veículos artesanais e a pessoa física ou jurídica que fabrica no máximo 3 veículos, exceto ônibus, micro-ônibus, motorhome e Aham. caminhão, e de reboque e semi-reboque. Réplicas de veículos produzidos por fabricantes de pequena série, que se assemelha a outro veículo que foi descontinuado há pelo menos 30 anos. Uhum. Possua licença de fabricantes originais e seus sucessores, ou cessionários ou atual proprietário de tais direitos. Bug, automóvel para utilização especial, atividade de lazer, capaz de circular em terrenos arenosos, dotados de rodas e pneus largos, normalmente sem Uhum. capota e portas. Além disso, estando o veículo com massa em ordem de marcha, em superfície plana, com as rodas dianteiras paralelas à linha de centro do veículo e pneus inflados com pressão recomendada pelo fabricante, deverá apresentar um ângulo de ataque de 25 graus e um ângulo de saída de 20 graus. Altura mínima, distância sobre eixo, devem possuir ABS. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Então, Uhum. ela foi publicada em 2016.
Em 24 de maio de 2016, todos esses veículos acabaram sendo implementados e tendo a necessidade de possuir ABS. E as motos não constam aqui. É que eu procurei até, que daí o modelo 2015 fala Falcon modelo I, sabe? NXRI. Uhum. Uhum. Mas ela continua sendo freio a disco. Mas é indiferente. Se ela vamos supor, um veículo com ABS, ele tem freio a disco, certo? O que acontece? Quando o ABS deixa de funcionar, o veículo não fica sem freio, ele continua com freio, porém com freio convencional, né? Sem utilização do ABS. Entendido. Certo? Daí, no caso, se fosse fazer uma adaptação, dá pra pegar de uma XRE, né? Que é mais próximo. Isso. Algo semelhante assim, né? Só que é adaptação, né? Nada que é especificado pelo fabricante ou algo do gênero. Certo? Certo. Então vamos lá. E aí o ligeiro aumento da distância de frenagem em pavimentos de concreto, né? Rodovias, mas isso aí não tem problema. Então, como que funciona, né? Então, quando você percebe um evento, né? Ou seja, um veículo parou à sua frente, você teve lá uma frenagem brusca, algo parou, alguma coisa passou à sua frente, percebeu um buraco. Então, tem a reação psicofísica e a reação muscular. Então, você tem a percepção, compressão, decisão, mobilização e ação. Ou seja, de você perceber o perigo, você perceber um veículo à sua frente, você perceber um buraco, uma árvore, uma curva, até o momento de você pisar no freio, gera em torno de 2 segundos esse tempo. Certo? Esses 2 segundos, se você tiver 100 km por hora, são aproximadamente 50 metros. Mais ali a distância de frenagem, que seja mais 50 metros, já são 100 metros até o veículo parar. Então perceba que é algo consideravelmente distante. Reduzindo essa proporção de frenagem em 30%, 20%, já é algo considerável, porque você consegue se ajustar aqui dentro desse tempo de percepção até realmente a ação muscular. Olha como que funciona, né? Então, eu tenho aqui a velocidade do veículo, velocidade da roda e pressão de roda. Percebam como que é modulada essa pressão e é modulada a velocidade da roda em relação à velocidade do veículo. Então, eu consigo acompanhar muito essa curva. Percebam aqui, ó, que eu tenho velocidade do veículo muito distante da velocidade da roda. Então, eu tenho uma região instável muito grande aqui, onde que o veículo pode acabar perdendo seu direcionamento, entre outras questões. Certo? E aqui eu tenho o sistema de freio, né? Convencional. O que eu tenho aqui? Eu tenho o pedal de freio, tenho o servo-freio, né? Que ele serve aí para, digamos assim, reduzir o esforço do condutor ao pisar no pedal de freio. Então, por isso que quando você pisa no freio com o motor ligado, o pedal é leve, e quando você desliga o veículo, você pisa no freio, algumas vezes o pedal acaba ficando, o pessoal fala encepado, né? Ele acaba ficando mais pesado, porque acaba se perdendo o vácuo dentro desse servo-freio, que o pessoal chamava antigamente como hidrovácuo. Eu tenho aqui também, né, cilindro mestre, reservatório do fluido de freio, tenho as linhas, né, de trabalho que vão para as rodas dianteiras e para as rodas traseiras, e juntamente com isso, antes deles irem diretamente para as rodas, o que acontece? Acontece a passagem aqui pela central eletrohidráulica do ABS. Então, ela fica posicionada na grande maioria dos veículos ali no lado esquerdo, próximo ali ao realmente cilindro mestre, né? Então, ele fica posicionado ali próximo ao painel corta-fogo ou próximo à caixa de bateria, mas na grande maioria dos veículos posicionado ali ao lado esquerdo. O que eu tenho de diferente, né, no sensor, no sistema com ABS? Primeiro ponto,
eu tenho a central eletro-hidráulica, que vai ser ela a responsável por controlar a pressão. Eu tenho também um sensor de esterço do veículo, então direcionamento do veículo. Tenho um sensor de aceleração lateral, quando o veículo está se deslocando lateralmente durante a frenagem. Tenho os sensores de velocidade, né? Nesse caso aqui, 4 sensores de velocidade, um para cada roda. E esses sensores de velocidade vão fazer a leitura dessa velocidade através de uma roda fônica ou através de um eletroímã que fica posicionado junto ao cubo de roda ou junto ao disco de freio. Então ele fica posicionado ali e é ele que vai fazer aí a minha leitura da velocidade de cada roda do veículo, fazendo com que esta central eletrohidráulica mantenha sempre as 4 rodas do veículo na velocidade mais próximo possível uma das outras. Certo? Certo. Então vamos lá. Qual que são os componentes desse sistema DBS, Ronaldo? Eu tenho um anel de impulso, sensor de rotação, unidade eletrônica de comando e a unidade hidráulica. Na grande maioria, para não falar 100% do veículo, 99% dos veículos, ele tem a unidade eletrônica de comando solidária, né, junto no mesmo componente, digamos assim, da unidade hidráulica. Por isso que a gente chama de central eletrohidráulica, pois os dois componentes ficam juntos, né, acoplados um ao outro. E aqui eu tenho uma evolução. Então a gente iniciou aí no mercado nacional, né, em 89, com veículos importados ainda para o Brasil, com a BS2, fabricado pela Bosch, né? Onde ele tinha um peso aproximado de 6,2 kg a 6 kg, certo? E um processamento de 8 KB. Hoje em dia, já reduziu ainda isso, mas se a gente for pegar em 2001, eu tinha o ABS 8.0 e ABS 8.1, onde eu tinha um peso de 1,6 kg, então 1,5 kg, tive uma redução basicamente de 4 vezes o tamanho desses componentes. E um aumento de processamento considerável, pois eu tive aí um aumento de 8 KB para 128 KB. Então tive um aumento de 16 vezes de velocidade de processamento, fazendo com que eu ocupasse um espaço menor no veículo, que o veículo acabasse pesando menos e ainda tivesse um controle de velocidade, um controle de frenagem, uma modulação de pressão do fluido de freio muito mais rápido do que eu teria aí basicamente há 20 anos atrás. Isso a gente está falando de 2001, né? Atualmente as coisas estão tão semelhantes, mas a velocidade de processamento já aumentou, está mais integrado, já está trabalhando esse sistema juntamente com o Redecam, entre outros pontos. Então, olha aí, redução de 20% do volume, né? E redução de peso considerável. Então, vamos lá, né? A unidade de comando desse sistema, né? A central, como a gente chama, né? É dividida em duas seções. A central eletrônica e a central hidráulica, ou eletrohidráulica. Ela comanda todo o processamento lógico, físico e operacional do sistema DBS. Então, o pessoal tinha antigamente o costume, né? Ah, vou fazer uma troca de pastilha de freio. Colocava-se uma capa de jacaré embaixo do veículo, retirava-se a roda, levantava o veículo, colocava uma chave de fenda entre a pinça e o disco de freio e puxava aquilo lá, retornando a pinça. Tirava a pinça fora, substituía as pastilhas e remontava sem problema algum. Se você fizer isso hoje em dia em um veículo acima de 2014, a probabilidade de você condenar uma central dessa, Ronaldo, é extremamente grande. Por quê? As pinças são de ferro fundido.
Certo. O fluido de freio ele é higroscópico, ou seja, ele absorve água. Água com ferro fundido acaba enferrujando, acaba criando ali uma superfície de oxidação, uma sujeira. E todas essas partículas sólidas, toda essa sujeira, acaba, quando você faz um processo desse, ela acaba retornando a linha para dentro dessa central eletrohidráulica. Muitas vezes perfurando retentores, perfurando anéis O-rings, travando válvulas eletrohidráulicas de acionamento, muitas vezes condenando uma central dessa. Ah, professor, quanto que custa uma central DBS hoje em dia? Uma central DBS varia, ela pode custar de R$500 a R$5.000. Depende da quantia de veículo que foi fabricado com aquela central, do ano daquela central e da região aonde está sendo feita a manutenção. Então tem que tomar muito cuidado, vai fazer a substituição desse sistema, sempre abre a sangria que existe ali na pinça de freio, né? Abre a sangria, coloca uma tubulação, um reservatório para você retornar essa pinça com segurança, esse fluido, essa sujeira acabar saindo para fora do sistema e não retornando para dentro da central. Sempre utilizar uma ferramenta adequada para fazer o retorno dessa pinça, não utilizar uma chave de fenda, mas sim uma ferramenta adequada. Vocês vão ver lá no sistema de freio que existe o sistema de freio elétrico, onde você precisa fazer esse retorno ou com uma ferramenta específica, ou muitas vezes através de um scanner, você não consegue fazer esse retorno de forma manual. Então tudo isso daí é algo a ser analisado, certo? Certo. Mas esse procedimento, colocar uma chave de fenda, retornar ali sem abrir a sangria, é algo que deve ser abolido da manutenção de vocês. Beleza. E aqui eu tenho uma unidade de comando, a central eletrônica, né? Central eletrônica é responsável pelo quê? Central eletrônica está aqui, ó, Ronaldo. Certo. Essa daqui. Esse daqui o pessoal chama de bloco de válvulas, bloco valvulado ou central eletrohidráulica. Ele é responsável por processar as informações dos sensores de roda, né? Da velocidade desses sensores de roda e comandar a atuação da central eletrohidráulica, que é essa central aqui. Ele possui 4 microprocessadores idênticos que processam as mesmas informações simultaneamente. Então, ele processa em forma de espelho, com dupla verificação. Vamos dar uma olhadinha aqui? Beleza. Sinais de entrada vindos dos sensores de velocidade das rodas entram no circuito da unidade de comando como um sinal analógico com formato de onda senoidal e são direcionados até um circuito integrado que fará a conversão deste sinal para digital com formato de onda quadrada. Logo depois, ele é direcionado para 2 processadores que trocam informações entre si, avaliando e comparando a situação real com a teórica gravados em memórias internas do microprocessador. Uma vez detectado algum desvio entre as comparações, é enviado simultaneamente um comando para o estágio de potência, que vem a ser um transistor. Ele fará o chaveamento de um circuito de alta potência, gerando sinal de saída para acionar um eventual atuador. Conseguiu entender tudo certinho? Aí isso acontece muito rápido, então. Não, isso acontece em menos de um segundo. É algo extremamente rápido. Vamos lá, então, unidade de comando, né? Aqui eu tenho a central eletrohidráulica, ela é conectada ao cilindro mestre e ao mecanismo de freio das rodas e agrega, né, o corpo de válvulas e a bomba de recuperação do fluido. Por quê? Ora, eu pressurizo o sistema de freio, né, as pinças, os cilindros de roda, fazendo com que o veículo tenha uma maior frenagem, e o corpo de válvula e a bomba de recuperação, eles também são responsáveis por trazer novamente esse fluido de volta para o reservatório, de volta para dentro da central, fazendo com que reduza essa pressão na pinça, essa pressão no cilindro de roda, fazendo com que o veículo deixe de frear uma determinada porcentagem daquela roda, fazendo com que aquela roda não trave e ela mantenha a mesma velocidade das demais.
evitando que o veículo venha rotacionar, que o veículo venha rodar ou até mesmo sofrer um sinistro, certo? Certo. Olha lá. A unidade hidráulica é dependente da eletrônica na sua atuação. Portanto, os sinais de entrada da unidade eletrônica são processados e enviados ao estágio de potência que comandará as eletroválvulas. Vale recordar que só existirá um sinal de saída se forem atendidos os sinais de entrada. Então, é bem importante, né? É feita uma dupla verificação. Mesmo que eu tenha 2 processadores, é enviado apenas um sinal para que ocorra o comando de acordo com as informações dos sensores. Entendido. A unidade de comando, né? Toda unidade de comando ela tem uma identificação. Aqui, por exemplo, está a identificação, ó, AMMDD YXXX. O que é isso? A A seria o ano, certo? Então, nesse caso, 2007. MM, o mês. Mês 8, agosto. DD, o dia. Certo? Então, dia 1º. Não, é dia 27? Não, dia 27, perdão. Dia 27. Então, foi dia 27 do 7... Desculpa, dia 27 do 8 de 2007 que foi produzida essa central. Y, a linha 1. Produzida na linha 1, certo? E quantas peças foram produzidas nesse dia? 136 peças. Então, são através desses códigos, né? A própria concessionária, a própria fabricante sabe que essa central eletrohidráulica foi para um determinado veículo em si. E com isso, né? Ela vai ter lá o seu número de série. Foi a peça 136. Então, o número de série dela, 136, produzido na linha 1 nesse dia. Tendo essa informação, é assim que é feito o recall dos veículos, por exemplo. Tem que ser feito um recall de um lote de veículo lá, que foi produzido dia tal, para trocar a central eletrohidráulica. Como que eles sabem? Eles veem pelo dia que foi produzido e o número de peças, eles sabem quantos veículos é necessário fazer esse recall, ou seja, essa substituição gratuita devido a um erro de fabricação que ocorreu em série nos veículos. Certo? Então, a gente tem bastante recall, por exemplo, esses tempos teve recall de airbag do motorista do Cruze, 2012, 2013 e 2014. Tem recall de eixo diferencial, recall de sensores, recall de cinto de segurança. Então, aí... E tem recais que são recais, vamos supor assim, de segurança para o condutor, né? Que quando você vai ver lá, por exemplo, o recall de ABS seria dessa forma, o recall de airbag, que você vai entrar para ver lá o documento do veículo, né? Ver se o veículo possui multa, se o veículo, quando que vai vencer o IPVA, o licenciamento, seguro obrigatório, né? E no próprio site, no caso do Paraná, né, do Detran, já aparece que esse veículo é necessário fazer um recall, ou que já foi feito o recall desse veículo. Então, a fabricante passa essa informação para o Detran, e o Detran notifica isso daí ao proprietário do veículo através disso daí, se ele não tiver contato, a informação, por exemplo, anúncios do YouTube ou informações que são passadas em canais de TV aberta, TV fechada, então ele tem esse tipo de método de comunicação também. Vamos falar um pouquinho sobre os sensores agora, Ronaldo. Então, tem o sensor de velocidade, né? Ou sensor de rotação, como você preferir chamar. Ele transmite a velocidade da roda para a unidade de comando. Eu tenho 2 tipos. O tipo passivo, ou indutivo, e o tipo ativo, que seria o magnético resistivo. Vamos dar uma olhadinha nesses 2 sensores. Opa! O sensor passivo funciona pelo princípio da indução magnética. Ele é composto de um sensor e uma roda fônica. Olha, então eu tenho o sensor aqui. Perceba que ele vai preso aqui ao montante do veículo, né? E aqui eu tenho uma roda fônica.
Perceba que essa roda fônica, ela vai presa à homocinética do veículo. Então, ela é solidária ali à homocinética do veículo. Existem homocinéticas externas, por exemplo, que a própria carcaça dela já vem acoplada a ela uma roda fônica, que é através dessa roda fônica que é feita a leitura de velocidade dela. Muito semelhante, por exemplo, à roda fônica que existe lá no virabrequim do veículo, que vai dizer lá a rotação, os RPMs do motor, né? Certo. Então, o veículo atualmente também tem roda fônica no volante do motor ou na polia dianteira, todos esses sistemas para você conseguir ter uma noção de velocidade. E como que ele funciona? Vamos ver agora. Olha lá. Em cada canal de um freio ABS, existe um sensor indutivo próximo da roda dentada, que irá variar o seu campo magnético em função da aproximação e do afastamento dos dentes da roda. No núcleo do sensor existe uma bobina que concentra as linhas do campo magnético e movimenta os elétrons dentro dos fios, induzindo a uma tensão alternada e gerando um sinal de forma senoidal nos fios das extremidades da bobina, que é levado até a unidade de comando eletrônico do ABS, e varia sua amplitude em função da distância do entreferros do sensor e da roda dentada. É a unidade de comando que faz a monitoração da frequência em que o sinal é gerado, pois ela é proporcional à velocidade da roda medida. Ou seja, Ronaldo, isso daqui eu consigo medir tanto com o scanner, né? Quanto com o osciloscópio. O que vai acontecer? Essa amplitude aqui da onda, certo? Entre a crista e o vale dela. Então aqui eu tenho uma onda, ó. Certo? Aqui eu tenho outro e assim por diante. Essa distância entre esse ponto e esse ponto aqui é a amplitude dela. O que vai acontecer? Essa amplitude ela é diretamente proporcional ao distanciamento desse sensor com esses pontos aqui. Por exemplo, quando eu tenho o dente próximo, eu tenho essa onda mais alta. Tenho a crista da onda. Isso. Quando eu tenho a falta do dente, eu tenho o vale da onda, certo? Uhum. Quando essa frequência ela diminui, ou seja, essa onda, essa crista, né, fica mais espaçada dessa daqui em relação ao tempo. O que quer dizer? Abre? Isso, ela abre, ela fica mais distante. Quer dizer que essa roda dentada, essa roda fônica, ela está passando com uma velocidade menor na frente do sensor. Quando fica muito próximo essa crista dessa daqui, ou seja, aqui eu estou vendo 1, 2, 3, 4 ondas, digamos assim, né? Uhum. E o veículo está a 30 km por hora. Se eu visse aqui 8 ondas, ele estaria a 60 km por hora. Se eu visse 16 ondas, ele estaria a 120 km por hora. E assim por diante. É dessa forma que o sensor entende, o sensor faz a leitura, e é dessa forma que a central entende a velocidade que a roda do veículo está. Entendeu? Entendi. Então essa variação. Pode falar. Quando o carro está tendo uma velocidade elevada, as ondas ali, tanto para baixo para cima, elas ficam mais juntas. Isso, elas ficam mais próximas, aumenta essa frequência. Uhum. Exatamente isso. E como que eu vou fazer um teste nesse sensor, né? Eu vou utilizar um voltímetro ou um osciloscópio, canal de resistência ou tensão alternada. Na resistência, o que eu vou ver? A resistência eu vou ver esse enrolamento da bobina, né? Você percebeu que ele tem uma bobina interna. Se esse enrolamento da bobina não está rompido. Ou seja, eu tenho que ter um valor padrão lá de resistência. Se eu tiver um valor de resistência infinito, quer dizer que essa bobina está rompida. E se eu tiver um valor de resistência muito alto,
quer dizer que eu tenho algum problema dentro dessa bobina. E o sinal de tensão alternado eu vou ter conforme eu vou tendo a variação de tensão, né? Uhum. De acordo com a passagem dos dentes da roda fônica diante do sensor. Olha lá. Então eu tenho aqui, ó, um sinal de onda normal, né? Certo. Sinal de onda normal. Aqui eu tenho uma falha de dente. Olha a falha de dente aqui, ó. Uhum. Então é normal muitas rodas fônicas possuírem essa falha de dente. E aqui eu tenho alguns defeitos, né? Por exemplo, aí uma quebra de dente. Por exemplo, aqui ó, tem um dente quebrado. Aqui, né? Ó, como que eu vou ter aqui o defeito da onda. Então tem um dente trincado aqui, olha o defeito da onda aqui. Então eu não posso ter esse defeito de onda. Aqui eu tenho um dente faltando. Olha o buraco do dente aqui. Então eu percebo que falta uma onda aqui. Eu tenho que ter uma leitura contínua desse valor. Eu não posso ter uma onda, por exemplo, dessa forma aqui. Isso indica que eu estou com um problema na roda fônica. E essa roda fônica deve ser substituída. Beleza? Beleza. Então, funcionamento pelo princípio do sensor ativo agora, né? Funcionamento pelo princípio de magneto e resistividade. Então, eu tenho um sensor de rotação ativo e tenho um anel de impulsor multipolar. Então, ele é composto por um sensor e um anel impulsor. Esse anel impulsor, Ronaldo, geralmente ele fica localizado dentro dos próprios rolamentos de roda. Chegaram a falar um pouquinho sobre o rolamento de roda ou não? Não. Não? Então, toda a roda, né, ela vai montada, vai parafusada sobre um cubo. E esse cubo vai alojado em um montante. Porém, esse montante ele não se mexe, ele é fixo. Mas o cubo rotaciona através do movimento que vem da transmissão, né, para ser passado a roda e, por consequência, o veículo se deslocar. Então, entre o cubo e o montante, eu tenho um rolamento, que é quem permite que a roda literalmente gire. E dentro desse rolamento é montado esse anel impulsor. Então ele já é próprio desse rolamento. Então muitas vezes você vai pegar lá um veículo 2013, o rolamento de roda custa R$70. Daí você vai pegar um veículo, o mesmo veículo, só que 2014. O rolamento custa R$200. Por quê? Porque dentro dele tem essa propriedade aqui, né, que é esse anel impulsor, que é ele que vai dar os valores de velocidade da roda para o sensor e, por consequência, para o sistema de ABS. Certo. Então, eu tenho aqui, né, nos sensores ativos, né, então eu tenho o sensor aqui, eu tenho uma alimentação positiva em um dos pinos, e no outro pino eu tenho um sinal, que é o meu sinal de retorno. Então, a central alimenta com um positivo de corrente contínua e sai dele um sinal alternado, que vai ser através dessas ondas, desse sinal alternado, que será interpretado os valores da central, certo? E é através disso que ela vai modular a pressão do sistema de freio e tudo mais. Então, num sistema que trabalha com sensor ativo, eu tenho alimentação até o sensor. Um sistema que trabalha com sensores passivos, eu não tenho nenhum tipo de alimentação no sensor, mas eu tenho um sinal alternado entre as duas pontas do sensor, certo? Certo. Sensores ativos, como que eu vou fazer o teste? Também com um voltímetro ou um osciloscópio. O terminal DP do sensor é alimentado com 12 volts corrente contínua. E um resistor de carga de 115 ohms deve ser ligado entre o DS e a massa. Certo? Então eu tenho o DP, que é alimentado. Aqui eu tenho o meu sensor
movendo-se um pequeno ímã permanente, né, nas proximidades do sensor, eu tenho uma variação de potencial, ou seja, ele varia aqui, ó, entre 0,8 volts até 1,5 volt mais ou menos. E isso eu também consigo ver aqui, ó, no osciloscópio. Qual que é a diferença desse sinal? Esse tipo de sensor, ele não tem uma onda senoidal semelhante à do sensor passivo. Aqui, Ronaldo, eu vou ter uma onda quadrada. É que Perceba ele aqui que a falou lá onda... na placa lá que ele passa, de onda elétrica. Exatamente, eu vou ter um tipo de onda quadrada nesse sensor. Para poder E ser processado bem? Isso, para ele poder ser processado mais rapidamente, exatamente. Aham. Ele trabalha meio que com um código binário, 1 e 0, certo? 0, eu não tenho dente, 1, eu tenho dente, que no caso aqui seria 0,8, né? Eu não tenho dente, não tenho o valor 0, e Caiu. aqui eu tenho o valor 1. Dessa variação de 0 e 1, Aham. 0 e 1, 0 e 1 em um determinado tempo gera uma frequência. Essa frequência é interpretada pela central, que é convertida em velocidade instantânea da roda. Certo. E aqui ele traz o teste do sensor, né? Alimento com 12 volts terminal DP, terminal DS, eu ligo um resistor de 115 ohms e ligo negativo. No outro lado eu ligo positivo, faço aqui uma ligação entre eles, né? Desta forma aqui, então, antes do sensor, antes do resistor e depois do resistor, e eu consigo ter essa variação de tensão. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida? Não. Não, tranquilo. Então, diagnóstico no sistema DBS, né? Cuidado na montagem dos cubos de roda, cuidado com os cabos e sensores de velocidade, cuidado na substituição da central eletrohidráulica, data de validade dos módulos DBS, retrabalho de sangria, utilização do líquido do sistema DBS adequado, do fluido de freio adequado, nunca fazer a troca, por exemplo, ele utiliza um DOT 4, você fazer a substituição por um DOT 5, por exemplo, sendo que o DOT 5 ele é feito à base de silicone, enquanto o DOT 4 ele é feito à base de etileno glicol. Eu vou ter uma variação aí de composição química, onde o silicone pode vir a agredir os retentores, toda a parte de vedação da central eletrohidráulica e danificando essa central, danificando até o próprio sistema de freio convencional, e eu tendo uma perda de frenagem do veículo, um possível acidente, entre outras causas. Nunca substituir também por um fluido de freio inferior. Por exemplo, ele trabalha com DOT 4, você substitui por um DOT 3, que é utilizado nos veículos aí abaixo da década de 90. Então, sempre tomar esse tipo de cuidado. Certo, Ronaldo? Certo. É que deu uma cortada aqui, caiu a internet. Ah, sim. O que você acabou perdendo? Tá conectado, terminou o trabalho de sangria. Ah, no retrabalho sangria. Então, tomar bastante cuidado na parte da substituição, né? Aham. De fluido de freio, nunca substituir por um que não seja da mesma classificação. Se o veículo utiliza DOT 4, colocar DOT 4. Se ele utiliza DOT 5, colocar DOT 5, porque o DOT 5 é a base de silicone, o DOT 4 é a base de etileno glicol. Então, ele acaba agredindo as borrachas, né? As borrachas têm que ser desenhadas de formas diferentes entre esses sistemas. Nunca colocar um DOT inferior, por exemplo, ele saiu com DOT 4, se colocar um DOT 3, que não é específico para aquele veículo, não é especificado para um sistema DBS, você pode acabar agredindo e tendo um custo de manutenção consideravelmente maior no veículo. E sempre orientar o cliente em relação a isso. É sempre ideal, né, que as manutenções no sistema DBS ela seja feita de forma preventiva, não corretiva, pois a corretiva sempre tem um valor agregado bem superior. Então, tomar cuidado com essas condições, certo? Certo. Beleza. Só um instantinho aqui, então.
Então, Ronaldo, ficou alguma dúvida em relação a essa parte inicial do ABS? Não. O que é o ABS? Como que ele funciona? Tirou a cabo, rodar a roda, inverter o sentido da roda. Não, isso daí é totalmente ilusão, não existe isso daí. Ele não inverte o sentido. Ele pode dar a impressão visual disso, mas ele não inverte o sentido de rotação da roda. Ele apenas desacelera, retirando a pressão ou acelera ela, né, retirando a pressão, ou desacelera, adicionando pressão, e ele vai modulando essa pressão, fazendo com que funcione de forma adequada e não ocorra, né, o travamento das rodas. Uhum. Na próxima aula a gente vai falar sobre o funcionamento do ABS, né? Então, como que o ABS funciona, como que ele faz essa parte de acionamento, toda essa parte de leitura de dados, essa modulação de pressão, a gente vai comentar na próxima aula, juntamente com alguns outros vídeos. O que eu vou deixar hoje disponível após o final da nossa vídeo, Ronaldo? Eu vou deixar disponível para vocês lá no WhatsApp as resoluções do CONTRAN. Também vou deixar um indicativo de leitura de página, tá? Da página 87 à página 124 de uma apostila. Então ele vai dar aí algumas páginas para leitura, né? Então ele vai ser da 124 até a 87. São 37 páginas, vai demorar em torno de 2 minutos para fazer a leitura, vai dar em torno de 1h30 mais ou menos para fazer a leitura. É importante também fazer a leitura, ele vai trazer um conteúdo semelhante a esse que a gente trabalhou, porém por um outro ponto de vista de abordagem, tá? Enquanto você faz a leitura, fazem as visualizações dos vídeos, também vou deixar alguns links de vídeo do YouTube para vocês assistirem. Eu vou ficar disponível para fazer essa retirada dessa primeira parte. Muito interessante que entenda plenamente o funcionamento, como é o sistema DBS, para entender o funcionamento na nossa próxima aula. Certo. Lembrando, pode falar. Vai ter algum questionário na parte da elétrica? Eu estou formulando ainda, Ronaldo. Uhum. Mas a gente vai elaborar alguma coisa assim, tá bom? Mas da mesma forma, né? De forma de fixação, vou estar acompanhando vocês. Se surgir alguma dúvida, não conseguirem acessar, tiverem dificuldade para responder o formulário, dificuldade para acessar os conteúdos, me procura, me liga, manda mensagem, manda e-mail, que eu estou ao dispor de vocês para a gente solucionar todos os problemas ou essas dificuldades que vocês estejam tendo de acesso. Beleza. Beleza? Então tá bom. Alguma dúvida? Não, professor. Agora eu entendi o freio ABS. Show de bola. Então, na próxima aula você vai entender melhor ainda. Tomara, amém. Tá bom? Qualquer dúvida, faça a leitura, Ronaldo. É um aspecto bem, digamos assim, uma leitura complementar muito boa desse que eu vou deixar. E fico disponível para retirar qualquer dúvida que você tenha, tá bom? Beleza. Então tá bom. Um abraço. Abraço, professor. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau.